A paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, queridos amigos, a paz do Senhor, boa noite, boa noite. Deus abençoe mais um tempo de comunhão, mais um tempo que nós vamos estar multiplicando aquilo que a gente ganha um pouquinho, vamos multiplicar, amém? Vamos colocar diante de Deus esse tempo de oração, vamos apresentar diante do Senhor e depois nós vamos estar com a leitura da palavra, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor. Graças por tudo, Senhor. Queremos te louvar, te adorar e te bendizer. Apresentamos tudo que temos e somos diante da tua face, te pedindo, cobre-nos com o sangue de Cristo, a tudo que temos, Senhor, nossa casa, nossa vida, nosso trabalho, a tudo que temos e somos, Senhor, nós te pedimos, sela com o sangue de Cristo. E sela, Senhor, esse tempo de oração, de comunhão, leitura da Tua Palavra, sela com o sangue de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o povo israelita, né? Como a gente aprende com esse povo, né? Então nós vamos falar do povo de Israel, depois que foram espiar, depois que mandaram os espias para olhar a terra prometida, ficaram muito desanimados e queriam voltar para o Egito. Vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Números 14, que diz assim: Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a congregação lhe disse: Ah, se morrêssemos na terra do Egito, ou ah, se morrêssemos nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nela e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco. Não os temais. Aleluia. A palavra de Deus diz que quando Moisés chega diante da terra prometida com o povo que saiu lá do Egito, saiu da escravidão, Deus libertou, trouxe eles, colocou diante da terra prometida. Moisés chama 12 espias, manda para ver a terra, ficam lá 40 dias, olham tudo e quando voltam dão um relatório. Só que o que acontece? 10 homens, eles dão relatórios negativos. Dizem que a terra realmente tem muito boa, a terra tem frutos maravilhosos, mas lá é um povo numeroso, tem esse povo aqui, tem aquele povo lá, tem aquele outro povo, terra muito fortalecida e muitos gigantes, são muito altos. Quer dizer, trouxe um relatório muito negativo. 2 deles, 2 espias, Josué e Calebe, dizem que não, a terra é boa, né? A terra é boa, mana leite e mel, a terra nós podemos conquistar. Aí o que aconteceu? Quando os filhos de Israel, quando todo o povo, aquela congregação, os filhos, né? O povo ouviu falar a respeito de tão negativo, né? É como se frustrasse dentro deles, que eles, você acha que seria mais ou menos assim, né? Eles acharam que Deus vai nos tirar de lá, vai nos trazer, vai chegar ali, já vai ter uma cidade de portas abertas, nós vamos entrar, né? Cada um vai para dentro da sua casa, já vai ter casa pronta, lá nós já vamos ter tudo, já tá a plantação, já tá o gado, já tá tudo. É como se fosse mais ou menos isso assim, já tá tudo preparado para nós. Então, quando eles chegam ali, eles vão ter que conquistar. Né? Eles dão de frente com a conquista. E isso apavorou eles porque eles eram um povo escravo, eles não eram um povo de guerra.
Eles se habituaram àquela mentalidade, àquela vida de escravidão. E como escravo, eles trabalhavam, né? Eles trabalhavam, eles tinham uma vida de sossego a nível de guerra, eles não guerreavam, né? Então eles ficaram dentro de um patamar de escravidão. Eles tinham um jugo, eles entraram dentro de uma vida que eles tinham um jugo de escravidão. Então eles não tinham o costume da guerra. E quando saíram, né, eles tiveram que conquistar, eles tiveram que entrar, né? Vamos ter que batalhar, nós vamos ter que lutar, nós vamos ter que realmente ir à luta. Então o que acontece? Eles ficaram com medo. Gerou dentro deles aquele relatório tão negativo, eles ficaram com medo do povo, medo daqueles povos que eram de guerra, que estavam na volta, as cidades fortalecidas. Então aí eles começaram a murmurar e chorar e desesperar, e aí começaram a falar contra Moisés e Arão, né? E aí começaram a falar para Moisés: mas por que se nós morrêssemos, por que nós não morremos na terra do Egito? Por que nós não morremos nesse deserto, né? Era o medo de enfrentar, era medo do enfrentamento, era medo do novo, era medo daquele povo. Eles se achavam muito pequenos, eles se achavam quase nada, né? Então, e começaram, né, a murmurar contra Deus. Por que Deus trouxe a gente para essa terra aqui? Meu Deus, para que nós sermos mortos, né? Eles já falavam cair da espada, quer dizer que era na luta, era na guerra, ia ter que batalhar. Para vir tomar, nós vamos morrer aqui na guerra pela espada do inimigo. Vão entrar, para quê? Para nos trouxer aqui para pegar nossas mulheres, nossas crianças, fazer de presa, fazer de escravos, eles queriam dizer, né? Então ali eles começaram a dizer que era melhor que eles voltassem para o Egito. Eles queriam voltar para trás. Quando eles olharam toda aquela circunstância, a análise deles era que melhor é que nós voltemos atrás. Porque se nós voltarmos atrás, nós voltamos para o jugo que nós tínhamos antes. E se nós formos adiante, se nós permanecermos aqui, nós vamos ter que entrar em guerra, nós vamos ter que lutar, nós vamos ter que batalhar por aquilo, né, que nós vamos conquistar, que nós vamos entrar. Então eles não olharam para a mão de Deus, eles não entenderam, eles não conseguiram ainda entrar debaixo do governo de Deus, né? Porque debaixo do governo de Deus a gente acredita que é Deus que vai fazer, né? Se nós estamos diante de uma dificuldade, nós queremos que é Deus que vai resolver essa situação. Se nós estamos debaixo de uma dificuldade, uma porta que não se abre, nós queremos que a mão de Deus vai abrir, né? Então, quando nós nos movemos realmente crendo no governo de Deus, só que até ali eles ainda não tinham aprendido a viver debaixo do governo de Deus, porque eles estavam debaixo ainda da escravidão, e o governo de Deus era um governo de liberdade, dava liberdade, né? Adorem, vem para mim, mas é livre, você é livre, você é livre. E debaixo do jugo da escravidão, eles tinham um jugo, né? Eles tinham limitações, eles tinham muito trabalho, eram cargas de escravidão, né? Então eles não tinham ainda se habituado com aquela coisa do governo de Deus. Então eles começaram a falar que era melhor voltar para o Egito, né? Então eles queriam voltar. O negócio deles era voltar para não ter a guerra, né? Não queriam a guerra, não queriam conquistar, achavam que tudo muito difícil, né? Então eles criaram na mente um pensamento derrotista. Eles criaram na mente deles um pensamento de ruína, né? Então eles falavam em levantar um capitão para eles, né? Para eles voltarem para o Egito. Quando eles começaram a olhar toda a situação, criou dentro da mente deles um pensamento de derrota, que eles eram muito pouco, eles não iam conquistar, eles não iriam conseguir vencer aquele povo, e achavam que ainda iriam morrer ali, e ainda iriam tomar as mulheres, as crianças deles e levar tudo, né? Vão levar tudo como escravo. Então eles criaram na mente deles uma circunstância que eles ainda não tinham vivido, né? Eles sofreram por antecedência, e também eles não pensaram no que Deus iria fazer por eles, né? Então começaram a falar, né, em voltar para o Egito, e começaram diante de Moisés e Arão renegar eles como líderes, né? Renegaram e disseram: olha, nós vamos levantar um capitão para a gente fazer o caminho de volta para o Egito, né? Então a gente pensa assim, né? Quem guiava eles, quem guiava Moisés não era Deus?
Então como é que eles iam levantar, né, uma pessoa, um capitão para voltar para o Egito? Então a gente vê assim que quem é que ia diante deles? Porque ali não era um homem, ali era Deus, ali era o braço de Deus, né? Então quando a gente vê todo esse patamar, a gente vê assim que o povo, ele ficou sem razão, o povo ficou perdido, o povo ficou sem noção, né? Que tirando Moisés, tirava a bênção, tirando Moisés, tirava a comunhão do Senhor, que era por ele que Deus falava com o povo, né? Era através de Moisés ia ouvir o Senhor, trazia as coisas para o povo, ia diante de Deus falando as coisas do povo, intercedendo pelo povo. Então eles queriam tirar aquele que Deus levantou e colocar aquele que eles queriam levantar para fazer o caminho de volta, né? Então eu fico pensando assim, né? Como no momento assim eles não tinham mais razão, eles não tinham mais pensamento, né? Então eles ficaram meio perdidos, meio perturbados nos pensamentos, e eles não conseguiam entender que aquilo tudo, ali havia glória, ali havia a mão de Deus. Não foi simplesmente saímos, não, eles viram o mar que se abriu, eles viram Deus cuidando, eles viram tantos sinais, e eles não entenderam ainda, depois de tantos sinais, que ali era a glória, que ali era a presença, que ali era o Senhor, né, fazendo todas as coisas. Então o povo ficou meio sem razão, pensamento derrotista, né, começaram a pensar em voltar para trás, vamos tirar Moisés, vamos voltar para trás, né, eles não tinham mais noção de nada, o negócio era voltar, né, e isso realmente ocorre nas mentes das pessoas quando elas passam por momentos em que elas passam por grandes dificuldades, desertas, lutas, né? A gente também passa por isso. A gente fica um pouco abalado, né? Mas se a gente não tiver uma mente firmada no Senhor, é isso que acontece. A gente não consegue ver a glória, a gente não consegue ver o favor do Senhor, né? Então o que acontece? Eles ficaram meio cegados, né? E aí começou a murmuração e vem entrando aquilo que é negativo, começa a ouvir o que é de negativo, e no final a pessoa perde a esperança. No final a pessoa acha que está fazendo tudo errado. Não é assim? É assim. Eu não devia ter vindo mesmo. Eu não devia ter feito esse negócio. Eu não devia ter me metido nesse trabalho. Eu não devia ter feito isso. Aí começam os pensamentos derrotistas. E se pessoas na volta vêm trazendo para ti mais pensamento derrotista, mais pensamento negativo, no final a gente desiste. A pessoa desiste da bênção, desiste das coisas. Por quê? Porque acha que não tem condições, que não vai conquistar, que não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, quando o povo começou a tirar os olhos, né? Do Deus da promessa, não era só promessa mais, era o Deus da promessa. Quem era o Senhor, né, com eles? O que Deus tinha prometido, o que Deus falou que ia fazer. Então tantos sinais que o Senhor foi mostrando para eles, os sinais, para eles acostumarem a lidar com o Senhor, né, para eles assim, começar a estar na intimidade com Deus. E mediante tudo isso, a hora que eles chegaram ali, aqueles simplesmente, a palavra que foi liberada, né, o que foi liberado foi tão negativo que eles desacreditaram das promessas do Senhor, tiraram os olhos do Senhor, o Deus da promessa, né? Então, no meio de toda aquela congregação, levanta 2 homens, né? Levantam 2 homens que também foram para a terra, espiaram a terra, né? E eles chegam e falam com mente de vencedor e diz: a terra é muito boa. Tipo assim, gente, nós somos lá, nós olhamos, Deus foi muito generoso, Deus separou o melhor da terra, vocês não sabem o que é aquilo, olha, os frutos lá dão grande, olha, lá tem gigante, mas nós somos muito maior, olha, sabe, eles vieram com uma mente, eles vieram com uma palavra de conquista, sabe? Então, no meio daquele caos negativo todo, levantam-se 2 homens de fé, de coragem, de visão, né? Com um pensamento vencedor, né? E fala: a terra é muito boa, né? Então, olha só a declaração que eles falam. Então, eles dizem assim: olha, se o Senhor se agradar de nós e Ele mesmo nos colocará na terra, Ele nos dará a terra. Aí depois eles falaram: não sejais rebelde contra o Senhor. Depois eles disseram: não vamos temer o povo que está na terra. E depois eles disseram: eles estão sem amparo. E no final eles declararam: o Senhor é conosco, não temais. Tudo
o que era palavra de bênção, tudo que era palavra de vitória, tudo que era palavra de conquista, eles foram liberando, eles foram falando e eles foram declarando, o Senhor é conosco. Olha, eles já estão perdidos, já estão desamparados, né? Então esses dois homens, eles conseguiram, né, entrar dentro da visão da promessa, né? Eles entraram para dentro da promessa, eles deram uma espiadela na promessa, né? E olharam para a terra e olharam para Deus, olharam para a promessa e olharam para Deus e disseram o quê? Deus prometeu, Ele vai cumprir. Isso é palavra de fé, isso é palavra de coragem, né? Então, tipo assim, gente, que coisa tremenda. Olha, o Senhor preparou para nós uma terra muito boa, né? Então, eles já se viram dentro da terra, eles já se viram dentro da promessa, né? Então, resumindo tudo isso, né? Eles falaram para o povo, vamos agradar a Deus? Não vamos murmurar, né? Não vamos temer os inimigos e as dificuldades que estão, porque eles já são sem amparo, eles já estão perdidos, eles já estão sem saída, porque foi para nós que o Senhor fez a promessa, a vitória é nossa. Então, mediante essa palavra, né? A gente logo vem em seguidinha, Deus entra no assunto sempre, né? Quando Deus vê que a coisa tá pegando no meio do povo, o Senhor entra com a intervenção dos céus. Então, nisso tudo, né, nós tiramos lições por essa fala de Josué e Caleb, né? Quando a gente vê os dois se expressando, a gente tira duas lições, né? A primeira é que se nós temos que nos ver dentro da promessa, nós temos que nos ver dentro daquilo que Deus prometeu. Então esse já é metade do caminho, né? E a outra metade é se o Senhor se agradar de nós, se nós não formos rebeldes, Ele nos colocará dentro da terra, Ele nos colocará dentro da bênção, Ele nos colocará dentro da nossa promessa. Amém? Glória a Deus, aleluia. Nós temos que nos ver dentro da promessa. Essa é a maior realidade, nós temos que ver, isso já é minha promessa, o Senhor já fez, o Senhor vai me entregar e já começar a ter alegria por aquelas promessas, declarar as promessas, né? E também, né, a gente crê, né, que a gente vai buscar o Senhor. Se o Senhor se agradar de nós, quer dizer, nós vamos buscar o Senhor, nós vamos dizer que nós o amamos, nós vamos louvar Ele, nós vamos viver de manhã, de tarde e de noite agarradinho com Ele, nós vamos ser um com o Senhor, nós vamos ter fé, nós vamos ter esperança, nós vamos crer nele. Então Ele vai fazer o restante, Ele faz tudo, Ele move, Ele trabalha por nós. Nós apenas confiamos nele. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Posso orar por você? Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos. Graças por tudo, Senhor. Meu Deus, quando nós lemos e vemos, Senhor, meu Deus, vamos meditando na tua palavra. Senhor, quantas verdades que nós temos que começar, Senhor, meu Deus, a aprender. Senhor, é buscar de ti, é temer ao Senhor, é agradar o Senhor, para que o Senhor se agrade de nós. Senhor, se agrade de nós. Senhor, se agrade de nós. Senhor, vem. Nós te convidamos a andar conosco, estar conosco, nos dirige, nos conduz, Senhor, nos leva ao centro das promessas, Senhor, aquilo que tu nos prometeu, aquilo que tu disseste para nós que faria, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos, Senhor, meu Deus, que nós haveremos de entrar, nós haveremos de conquistar nossas promessas, em nome de Jesus. Nós já estamos nos vendo dentro das nossas promessas, acreditando que o Senhor prometeu e vai nos colocar dentro da nossa promessa. Senhor, nós não vamos desviar nossos olhos do Deus que fez a promessa. Nós queremos acreditar. Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa esperança. Senhor, vem trazendo os sinais, vem movendo tuas maravilhas. Senhor, promove-nos, Senhor, em graça, em fé,
em unção, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nos leva caminhando, Senhor, nos leva caminhando, nos dirige, Senhor, nos conduz a tua, Senhor, a tua palavra, ao centro da tua promessa, ao centro da tua vontade, em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos, Senhor, te agradecemos por tudo, acreditando, Senhor, que é teu braço, que é tua glória que vai conosco todos os dias, e por isso é nessa confiança que nós caminhamos, e nós queremos declarar, Senhor, que nós te amamos, e que nós te queremos todos os dias em nossas vidas, Senhor, na guarda, na proteção, no livramento, na direção, em nome de Jesus, declarando, Senhor, que tu és nossa força e nosso abrigo, e em ti estamos confiados. Nós te amamos, Senhor, nós te amamos, confiamos em ti, crendo, Senhor, que nós haveremos de entrar para a terra da nossa promessa. Em nome de Jesus, te pedimos, sela esse tempo de oração, Senhor, com o sangue de Cristo. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe. Que o Senhor te conduza na terra da tua promessa, para dentro da tua promessa. Em nome de Jesus. Deus abençoe.